Vamos falar sobre saúde, saber mitos e verdades, tirar as dúvidas? Então seja bem-vindo ao HBPcast, o podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Eu sou a Alessandra Scatena, ao meu lado. E eu sou Flávio Rubira. E quem é o nosso convidado de hoje, meu querido Ale, amigo? hoje um convidado ilustre, Dr. Fábio Leal. Ele é médico infectologista e responsável pelo Centro de Pesquisa da UFSC aqui de São Caetano. Maravilha, seja muito bem-vindo, Dr. Fábio Leal, ao nosso podcast. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Doutora, a primeira pergunta, por que medicina e por que pesquisa clínica? É uma excelente pergunta, Alessandra. Eu te confesso que é a primeira vez que me fazem essa pergunta combinada, por que medicina e pesquisa clínica? Porque a pesquisa clínica é a razão pela evolução da medicina. Então, quando a gente pensa em medicina, medicina, para mim, se eu fosse contar uma história, muita gente fala a história tradicional do dom da medicina, né? No meu caso, eu era atleta e meu interesse era a medicina do esporte. Mas a partir do momento que eu entrei, era fisioterapia, mas a partir do momento que me falaram, com a medicina do esporte você pode ter mais oportunidades ainda de interação, eu falei, bom, talvez seja interessante fazer medicina. E quem diria que isso ia me levar para um caminho completamente diferente, que é de doenças infecciosas. Eu sou infectologista, porque a partir do momento que eu tive contato com a parte de doenças infecciosas, ali eu entendi que era o meu lugar. E a pesquisa clínica veio porque eu percebi que tudo que a gente usava em medicina, cada medicamento, cada dispositivo que a gente usa, a gente precisa da pesquisa, especialmente dos ensaios clínicos, para mostrar o que funciona e o que não funciona. E eu gosto de trabalhar com a novidade, eu gosto de trabalhar com o desafio, e a pesquisa clínica é isso dentro da medicina. Olha só que incrível, Você né, viu Flávio? Eu amei, já logo de cara já achei bárbaro, doutor Fábio. A pergunta é boa. Ah, que bom, e a São resposta princípios, ainda né? melhor. Doutor Fábio, nesse contexto, quantos anos que o doutor está na parte de pesquisa clínica? Olha, eu comecei o meu contato com pesquisa clínica durante a residência. Então isso já são 20 anos de contato com a pesquisa clínica. Nesses 20 anos, o que você acompanhou, viu de evolução na parte de medicamentos e vacinas? Muita coisa. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em pesquisa clínica, eu acho que são dois pilares que têm que estar muito presentes para toda a população. Primeiro, segurança de tudo que a gente vai usar, ética, e segundo, a eficácia. Funciona ou não funciona? Mas antes de saber se funciona ou não funciona, é seguro ou não é seguro? E está sendo feito de um jeito ético, digno, que respeite cada participante ou não? Então essas são as duas grandes preocupações e valores da pesquisa clínica, e nesses 20 anos a gente vê o quanto a gente evoluiu nesse sentido. Então quando a gente olha para a história da pesquisa clínica, a gente vai vendo que cada vez mais a gente refina esse olhar para a segurança e para a eficácia. E há vários exemplos práticos que a gente tem vivido nos últimos anos. Tá, vou voltar um pouquinho. Explica para nós assim o que é a pesquisa clínica, porque às vezes quem está nos assistindo, assim, a gente fala pesquisa clínica, acha que não está no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? O que é pesquisa clínica? É verdade, Flávio. E está no dia a dia e no cotidiano de praticamente todos os seres humanos, né? A pesquisa clínica, a gente chama de pesquisa clínica tudo que envolve seres humanos. Mas isso começa até no que a gente chama de ensaios pré-clínicos. Então, quando a gente imagina uma medicação que hoje a gente usa, paracetamol, dipirona, né? Ou qualquer vacina, são medicações que as moléculas foram identificadas, tinham um potencial para ter um efeito positivo, então isso é testado em laboratório, culturas celulares, em modelos animais, cada vez menos isso tem evoluído também dentro da pesquisa, isso a gente chama de pré-clínico, e com a inteligência artificial e com a tecnologia, cada vez mais a gente consegue refinar isso antes, olhando o potencial dessas moléculas. A partir do momento que você vê esse potencial nos ensaios pré-clínicos, a gente entra na pesquisa clínica, que tem basicamente 4 fases. Num primeiro momento, a partir do momento que a gente viu que isso tem um potencial de funcionar, em um grupo pequeno de pessoas, a gente está falando de menos de 100 pessoas saudáveis, a gente dá essa medicação com muito controle, ou com uma observação muito próxima, sempre prezando pela segurança, para entender se aquela medicação é minimamente segura
ou aquele dispositivo é minimamente seguro para ser usado em seres humanos. Se nessa primeira fase as coisas foram razoavelmente bem, razoavelmente não, tem que ir muito bem, mostrando que não há riscos maiores para nenhuma daquelas pessoas. A gente vai para a segunda fase, que a gente amplia o número de pessoas que a gente vai avaliar e a gente começa a fazer diferentes doses, a gente começa a olhar um pouco a eficácia. Então, muitas vezes, por exemplo, se for uma medicação de diabetes, a gente pega pessoas diabéticas para ver se tem algum efeito positivo e, principalmente, segurança. Se mantendo que não há grandes eventos adversos, efeitos colaterais importantes e ainda há sinais de que a medicação provavelmente funciona, a gente vai para a fase 3, que é a última fase antes da gente pedir aprovação dessa medicação, desse dispositivo, dessa vacina para as agências reguladoras no Brasil, no caso a Anvisa, que se funcionar bem com milhares de pessoas, que foi o que a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, nos estudos de vacina e vários outros estudos que ainda acontecem, e sendo seguro e eficaz, de acordo com os dados que foram gerados ali naquela fase 3, aquele produto está pronto para ir ao mercado. E a fase 4 é, quando entrou no mercado, a gente continua fazendo a vigilância, porque agora ela vai estar em milhões de pessoas. Abrangendo mais pessoas, né? E aí isso pode mostrar coisas que não apareceram quando a gente aplicou isso em milhares de pessoas. E essa fase 4, que é o monitoramento, né? Vamos falar assim, Isso. ela acontece durante quanto tempo? Isso é praticamente contínuo, ou seja, se a gente percebe, ele é muito mais importante num começo, porque é quando você aumenta exponencialmente o número de pessoas expostas que as coisas acontecem, né? E a gente viu isso na prática também acontecendo recentemente com algumas vacinas. Sim. E é isso que é o importante, é o que a gente chama de detecção de risco. Então você percebe que ali tem alguma coisa que talvez seja estranha nesse monitoramento, e aí é ali que a gente atua, e muitas vezes já aconteceu de se retirar uma medicação ou um produto do mercado porque coisas novas apareceram. Tá. Existe uma porcentagem de pessoas fazendo parte da pesquisa? Existe isso, doutor Então, Fábio? Isso... Tipo, tem que ter uma porcentagem X para poder evoluir para as outras etapas. É muito interessante essa pergunta, Alessandra, porque isso depende do que a gente está estudando. Tá. E qual é a população para qual aquela medicação, ou aquela vacina, ou aquele dispositivo vai ser usado. Então, isso faz parte da evolução dos últimos 20 anos na pesquisa clínica. Cada vez mais a gente tenta incluir o máximo possível de representação da população. Então, não necessariamente uma porcentagem da população em geral, mas uma porcentagem que represente aqueles grupos. Por exemplo, mulheres, gestantes, crianças, para que você não faça só num grupo da população, por exemplo, um estudo que só avaliou a medicação em homens. Como é que funciona em mulheres? Como é que vai funcionar em situações específicas, em pessoas com mais de 60 anos? Então a gente precisa ter uma representatividade de acordo com o que a gente estiver testando. E dentro do centro de pesquisas, doutor Fábio, como as pessoas se inscrevem para fazer parte dos testes? Como que funciona isso? Mais uma coisa que evoluiu muito nos últimos 20 anos, Flávio, né? Porque, obviamente, antigamente as ferramentas que a gente tinha eram muito menores. Hoje, eram mais limitadas. Hoje, principalmente as redes sociais funcionam. Então, nós temos todas as redes sociais, basicamente. A gente tem o site, a pessoa pode fazer um formulário e a gente entra em contato, WhatsApp. Então, todos esses meios, cada vez mais os meios online, são os que permitem que as pessoas tenham acesso às informações, que elas podem verificar o que está acontecendo, o que tem de estudo, o que faz sentido para elas entrarem como participantes e até entenderem o porquê participar de pesquisa clínica, né? Mas são eles que vão atrás das pesquisas, é isso? Mais ou menos, porque obviamente a gente também faz a publicidade disso. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho com o Instituto Butantan. Então, o Butantan coloca na imprensa quais são as vacinas que estão sendo testadas, quais são os centros, a gente anuncia também qual é o produto e o porquê a gente está fazendo aquilo. Então, a gente faz a publicidade, a gente faz parceria com o poder público, com a iniciativa privada, para poder anunciar e divulgar essas informações, mas sempre respeitando a LGPD. Então, a gente jamais vai entrar em contato com as pessoas sem que elas demonstrem interesse em serem contatadas. Tá. E em que fase assim que esses participantes eles procuram a pesquisa clínica?
a minha última salvação agora é uma droga nova? Ou não? Qual o motivo, vamos falar assim, que eles procuram isso? Para eles procurarem, Isso né? é complexo, Flávio. É interessante, porque isso depende muito da doença, isso depende muito da situação de vida de cada um. Então você pensa que, por exemplo, quando a gente fala de imunoterapia em câncer, houve uma revolução 15 anos atrás com a imunoterapia de pessoas que estavam fadadas a morrerem por doença metastática ali naqueles meses seguintes e que com a imunoterapia, por terem entrado num protocolo de pesquisa, acabaram conseguindo ter um tratamento de resgate. Mas isso é um pouco capcioso. Por quê? Porque a pesquisa não tem como objetivo funcionar como um tratamento salvador. Ela é a fronteira desse conhecimento que a gente estava falando no começo. Até porque tem um grupo que não vai receber o medicamento. Exatamente. Né? Então você não sabe sequer se você está recebendo aquela medicação muitas vezes. Né? Então na oncologia ali, como era realmente uma situação de resgate, isso acabou funcionando assim. Em alguns protocolos é assim que funciona. Mas na grande maioria das vezes, a participação num protocolo de pesquisa é justamente pelo entendimento de que a população é o principal beneficiado e o principal protagonista desse processo, que se as pessoas não estiverem dispostas a participar de pesquisa clínica, a gente não tem como desenvolver novas medicações para tratar as pessoas. É verdade. Então é essa a motivação. É o amor ao próximo também. Exato, né? Exato, com certeza. E, doutor Fábio, atualmente qual a especialidade de maior quantidade de pesquisa clínica? Isso flutua bastante, Alessandra. Eu diria que hoje a parte de endócrino tem muita coisa, como a gente já sabe, inclusive pelas medicações que surgiram recentemente. Então, se a gente for imaginar Ozempic, Mounjaro, todas essas medicações que hoje são tão populares e que mudaram, revolucionaram o tratamento da obesidade, o nosso entendimento de obesidade vem de resultados positivos de ensaios clínicos. Então, a endocrinologia, isso continua avançando. A endocrinologia está muito forte, saúde mental, né, por todas as questões que a gente também sabe dos últimos anos, tem bastante estudo acontecendo, vacinas, doenças infecciosas, doenças respiratórias. Então, existem inúmeras áreas com bastante atividade de pesquisa clínica e a oncologia. Então, se eu tivesse que eleger as que me vieram à cabeça nesse momento que são campos fortes, são esses, mas muitos outros também. Você acha que dentro dessas especialidades aí, elas estão mais focadas por questão da maior incidência de doença ou pelo maior interesse da indústria farmacêutica? Eu acho que é um pouco os dois, porque o maior interesse da indústria farmacêutica está naquilo que tem maior potencial para impacto em saúde, inclusive pela questão comercial. E isso também é complexo porque isso também é o interesse da saúde pública. Então a gente tem dois sistemas funcionando, um privado e um público, que podem se retroalimentar e que podem se ajudar nesse processo. Mas o interesse principalmente tanto é comercial quanto de impacto em saúde mesmo. Ou seja, a gente sabe o problema que a obesidade é do ponto de vista de saúde pública, as questões cardiológicas, então tem muito estudo cardiovascular, a questão de prevenção de doenças infecciosas que também tem um impacto tão grande como o que a gente viu nos últimos anos. Então, e a oncologia, que é a principal comorbidade que a gente está lidando hoje em dia. Tá. Pode falar. E quais que seriam os riscos de ser um participante de uma pesquisa clínica, Dr. Fábio? Então, riscos. E depois pode falar os benefícios também, né? Já falamos não somente os riscos, exatamente, mas também os benefícios. Mas os riscos, é muito importante é mais importante a gente falar de risco do que de benefício. Porque justamente há pouco benefício de se participar de pesquisa clínica individualmente. Essa é justamente a ideia. Você não vai se beneficiar significativamente como indivíduo participando em pesquisa clínica. E a gente tem que ser muito honesto nesse sentido. Não é essa a ideia de que a pessoa se beneficie porque ela está fazendo pesquisa, participando. Fazendo parte da pesquisa. O importante é que ela entenda que o processo é altamente controlado para que seja o mais seguro possível. Dentro disso que eu já vinha explicando, inclusive, dentro desses processos. Para que alguém entre num estudo como esses que a gente está fazendo de fase 3, para novas medicações serem liberadas e vacinas, já são anos de desenvolvimento para que a gente veja que aquilo é seguro para milhares de pessoas utilizarem. E o monitoramento é contínuo para que
se houver qualquer alteração laboratorial, de sintomas, que a gente interrompa o processo e cuide de qualquer evento adverso que aconteça mais importante. Então, os riscos para cada protocolo são bem delineados, bem explicados e normalmente os riscos são mínimos. Então é isso que a gente coloca. Hoje a pesquisa clínica está muito mais segura. Então. Exatamente. Isso é uma outra questão da evolução dos últimos 20 anos. Ou seja, participar, eu acho que a frase que fica é participar de pesquisa clínica é seguro. Não é um risco participar de pesquisa clínica. Agora, o risco em saúde, ele sempre existe. A gente sabe que a pessoa pode tomar uma dipirona e ter uma reação anafilática. Sim. Né? Então, qualquer coisa tem um risco mínimo, que é por isso que eu falo que o risco é mínimo, mas ele sempre existe. Então, é esse que seria o principal componente, da pessoa entender que ela está participando de um estudo, que é tudo muito bem controlado e o risco diminuído da maneira mais eficiente possível, mas que a gente vai estar monitorando, porque se qualquer coisa acontecer, a intervenção é imediata. E o participante, ele recebe algo, doutor, para fazer parte dessa pesquisa clínica? No Brasil, o que é delimitado pela própria lei é que a gente compense a pessoa por qualquer potencial custo que ela tenha pela participação. Então, transporte, alimentação, o tempo que a pessoa acaba disponibilizando. Né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, vacina de gripe, você vai no posto e você toma essa vacina em 5 minutos. Uhum. Se você fizer parte de um protocolo, como o que a gente tem neste momento, e veja como é interessante, né? Esse protocolo específico que eu estou falando que a gente tem na USCS é um protocolo para o desenvolvimento de uma vacina de gripe para quem tem mais de 60 anos. Tá. Porque hoje, na rede privada, a gente tem uma vacina que a gente sabe que a resposta imune de quem tem mais de 60 anos é melhor, porque é uma vacina específica com mais antígeno, com mais partículas ali para o sistema de defesa responder. E na rede pública, a gente ainda não tem essa vacina disponível para quem tem mais de 60 anos. Acaba sendo a vacina padrão. Tá. Então, o que a gente está fazendo é só um aprimoramento dessa vacina, que é uma vacina extremamente segura, que não tem grandes eventos adversos. Então, de novo, o risco também depende do que a gente está estudando. Nessa, por exemplo, dessa vacina de gripe, o risco é praticamente zero. A gente sabe que não é praticamente impossível a pessoa ter complicações graves. E com isso, a gente compensa o tempo que a pessoa vai ficar lá. Porque, por exemplo, numa primeira visita, são 2 horas. Então, é para isso que serve a compensação. Então, não é um pagamento, Sim. mas uma compensação pelo tempo, pela disponibilidade. Tá. E quem que é o patrocinador dessas pesquisas clínicas? É o governo? É a indústria farmacêutica? Um grupo de empresários? Quem que são os patrocinadores? Isso varia. Então, nós temos a indústria farmacêutica patrocinando muitos dos dispositivos, das medicações e das vacinas. A gente tem o serviço público fazendo isso também. Um dos principais que a gente tem é o Instituto Butantan, mas a gente tem a Fiocruz e a gente tem iniciativas das universidades também que fazem ensaios clínicos nesse sentido. E parcerias internacionais, né, que são muito importantes e que, infelizmente, nesse momento diminuíram um pouco, mas principalmente com o NIH, que seria como se fosse o Ministério da Saúde americano, com organizações europeias públicas. Então, tudo isso se envolve. E a iniciativa privada participa também, muitas vezes, como laboratórios nacionais que fazem pesquisa clínica aqui também. Tá. E, doutor Fábio, você tem algum caso que te marcou nesses anos todos de pesquisa clínica? Você tem algo para nos contar aí? Que te marcou, enfim? Olha, são alguns casos que são marcantes, mas eu acho que o que mais me marca é a característica, porque eu tive uma experiência fora do Brasil também. Eu passei 4 anos trabalhando com pesquisa nos Estados Unidos. Tá. Tive uma experiência também na Europa. E eu acho que o que mais marca a gente é como o brasileiro e como a nossa cultura, pelo menos até aqui, tem se mostrado com isso que você colocou, Flávio, do entendimento das pessoas de que eu tenho um problema de saúde, isso aconteceu algumas vezes, tá? O meu doutorado eu fiz numa doença que é bastante incomum, que se chama HTLV1. É um vírus que é como se fosse um primo do HIV, que é pouco conhecido. E eu fiz isso na Universidade de São Paulo. E lá era o ambulatório de referência para essas pessoas com HTLV.
E eu convidava as pessoas para participar desse estudo, que não era um ensaio clínico, era um estudo pré-clínico, e a recusa era praticamente zero. E eu falava para as pessoas, olha, o benefício para você não virá desse estudo, porque o que a gente está tentando é identificar, inclusive, questões imunológicas para que a gente possa, porque é uma doença que não tem tratamento, que a gente possa desenvolver. E a pessoa falava, eu quero entrar, porque se isso puder ajudar alguém que tem o mesmo problema que eu tenho, já valeu a pena. Então, eu acho que é isso que mais me marca, que a gente vê essa característica. Tem que ter o início. Na nossa população, na nossa cultura, de ter esse olhar é algo que a gente não pode perder. De pensar no próximo, né? Dessa compaixão, desse querer bem, né? O amor ao próximo. E hoje, Ali, assim, quantas vezes a gente toma remédios, muitas vezes tem lá os remédios diários e você nem pensa que alguém lá atrás teve que passar por esse estudo, teve um investimento de uma indústria farmacêutica. Porque a hora que a gente fala, por exemplo, um medicamento novo, ele é caro? Ele é caríssimo, mas assim, quanto que não foi investido? Quanto de dinheiro, de tempo, né? Assim, e quantos não deram certo também, né, doutor Fábio? Então, hoje a gente vai lá, toma, só compra o remédio, toma e às vezes esquece, né? Não tem essa... Imagina, eu acho que ninguém pensa no dia a dia não. Né? No dia a dia. Você toma automático. Exatamente. Quando você participa de pesquisa clínica, você passa a entender um pouco mais isso. Então, amplia até o seu recorte da realidade. Você enxerga a vida e as coisas de uma outra forma. Eu acho que esse talvez seja um grande benefício de participar de pesquisa clínica. É verdade, eu concordo com você, doutor. Vamos para mitos e verdades? Mitos e verdades sobre pesquisa clínica. Vamos lá. Doutor Fábio, só adultos participam da pesquisa clínica? Mito. A gente tem pesquisa clínica para todas as populações, pediátrica inclusive, com todos os cuidados, justamente isso, ou seja, obviamente, isso é muito curioso, em pediatria, dependendo da idade, se a criança consegue já entender, a gente tem o que a gente chama de termo de assentimento, porque ela não consegue consentir. O primeiro passo em pesquisa clínica é o termo de consentimento, livre e esclarecido. Então, o que isso significa? A gente esclarece para o participante, tira todas as dúvidas, descreve o que é o protocolo, o que é a sua participação, porque os riscos e os benefícios de cada protocolo. Porque para a pessoa decidir que ela quer participar, ela precisa estar devidamente informada. E aí ela assina esse termo, que ela pode cancelar a qualquer momento. Então, você pode deixar de participar a qualquer momento. E crianças, a gente tem o termo de assentimento. Porque o de consentimento vai ser dos pais, inclusive. Sim, sim. Então, existem estudos pediátricos, existem estudos com gestantes que são importantíssimos e esse é um assunto ainda mais delicado e super importante. Eu imagino que seja, né? Porque já pensou você levar o seu filho para participar de uma pesquisa ou a mulher gestante? Né? Deve ser muito mais delicado. Deve ser difícil, doutor, conseguir esses participantes? Você sabe que não. É por isso que eu lhe digo que a cultura brasileira é uma coisa extraordinária, porque as pessoas entendem o quanto isso é positivo e o quanto isso é seguro. Porque, eu vou lhe dizer, a gente fez uma vacina, por exemplo, pediátrica, a gente não teve nenhum evento adverso grave. Né? E era uma vacina de influenza também. Então, quer dizer, isso funciona muito bem. Hoje a pesquisa clínica está muito madura para que se houver qualquer alteração, qualquer indício de alteração, a gente consegue fechar antes que as pessoas sejam prejudicadas. E a gente tem essa cultura na nossa população e eu espero que isso se mantenha para a gente conseguir continuar evoluindo. Espero que sim também. Doutor Fábio, mito ou verdade? Eu preciso ter um plano de saúde para participar de uma pesquisa clínica. Mito? De modo algum. Eu acho que talvez aí é um outro benefício que eu diria para vocês, que é um efeito colateral positivo. A partir do momento que alguém participa de um protocolo de pesquisa, esse cuidado que eu estava dizendo com possíveis eventos adversos, etc., fazem com que o cuidado à saúde daquela pessoa seja muito mais minucioso, seja muito mais intenso. Então, por mais que no protocolo a gente não se responsabilize pelo cuidado da saúde integral daquela pessoa, a gente se responsabiliza pela segurança integral em saúde daquela pessoa. Então, se qualquer coisa for detectada ou qualquer problema porque você está passando por essas avaliações, essa oportunidade de procurar um serviço de saúde para cuidar daquele problema específico aparece muitas vezes pela participação num protocolo de pesquisa. Muito bem. E isso sim já aconteceu, como você estava me perguntando. Alessandra, alguns desses casos que eu falei é a gente identificar um problema de saúde que está acontecendo com alguém não relacionado com o protocolo e isso ter feito muita diferença na vida da pessoa e na história daquela pessoa.
Muito bem. Muito bom. Bárbaro. Doutor Fábio, mito ou verdade? Somente uma pessoa da família pode participar de um estudo clínico? Mito. A gente não tem essa limitação. Porém, é importante frisar a privacidade. Isso é um outro componente muito importante do que a gente fala da questão ética em pesquisa. Então, se duas pessoas da família participam, não obrigatoriamente uma precisa ficar sabendo da outra, a não ser que elas queiram, mas as informações são lidadas de modo muito sigiloso e de modo completamente independente e separado. Então, elas podem participar quantas pessoas quiserem, a gente pede inclusive para que as pessoas convidem os familiares, os amigos, etc., para se juntarem nessa iniciativa, mas são iniciativas completamente independentes. Tá. Se eu tiver um efeito colateral do medicamento da pesquisa clínica, o centro de pesquisa que vai arcar com o meu tratamento sobre esse efeito colateral. Verdade. Mito ou verdade? Verdade. Ou seja, isso está bem definido, inclusive, na nova lei que a gente tem de pesquisa clínica. Ou seja, se a participação no estudo causar qualquer tipo de alteração, isso é responsabilidade do patrocinador, junto com o centro de pesquisa, de fazer todo o cuidado neste processo. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente considera um evento adverso, sendo um não relacionado com a participação no estudo. Então, para dar um exemplo prático, alguém aplicou a vacina, atravessou a rua e foi atropelado, é um evento adverso grave para a gente. Agora, é claro que a gente vai classificar isso muito provavelmente como não relacionado à vacinação. Agora, quando há uma relação com essa participação, essa é uma responsabilidade do patrocinador junto com o centro. Bom, já foi falado logo no começo do nosso bate-papo, mas vamos apertar essa tecla novamente, né? Vamos reafirmar, né, se é falso ou não, se é verdadeiro ou mito. O estudo clínico pode ser de medicamentos e vacinas. Verdade. Certo. Medicamentos, vacinas, dispositivos, isso é uma outra coisa também que é importante quando a gente pensa em cardiologia, stents. Como é que a gente sabe que um stent funciona? Como é que a gente sabe que um catéter especificamente tem um novo tipo de catéter? Tem um novo dispositivo, uma nova prótese. Isso precisa ser estudado. Quanto que isso é seguro? Um novo marca-passo, por exemplo. Então, tudo isso também faz parte dos ensaios clínicos. Tá vendo, né? Tá vendo? Foi bom reafirmar, fazer novamente essa pergunta. E doutor Fábio, recentemente aí, nessa semana, nós tivemos dois fatos relevantes na pesquisa clínica. Um foi referente a uma droga, né, do câncer de pâncreas, onde todo mundo teve uma comemoração, que acho que quebrou a barreira aí para atingir as células. E o outro caso foi referente à vacina de dengue, né? Você consegue falar um pouquinho para nós desses dois episódios aí? Do pâncreas, eu acho que é um clássico do que a gente vê e que a gente vinha discutindo aqui, da evolução e do quanto é importante a gente ter ensaios clínicos e do quanto é importante a gente estudar novas medicações, porque elas só vão aparecendo conforme a gente vai testando a segurança e a eficácia dessas medicações e dessas vacinas. Então é para isso que a pesquisa clínica existe. E a da vacina da dengue é um clássico exemplo do que a gente veio discutindo aqui, falando sobre a questão do monitoramento. Então, se a gente imaginar que essa é uma vacina que passou por todas essas etapas que a gente discutiu, foi aplicada em milhares de pessoas que não demonstraram os eventos adversos que agora a gente está vendo a partir do momento que ela está em centenas de milhares de pessoas. E vocês vejam como isso representa bem o que a gente fala de segurança em pesquisa clínica. Foram 2 óbitos em 500 mil pessoas que ainda estão em investigação, além de... Muitas vezes podem não estar nem relacionados à vacina, né? Às vezes isso acontece também, né? Por isso que essa investigação tem que ser muito detalhada. Existem algumas dezenas de eventos adversos graves que foram detectados e que também estão sendo investigados, mas é muito importante a gente entender que existe hoje no Brasil, e o Brasil é muito avançado nesse sentido, um sistema de vigilância que detecta esses riscos logo no início, para que a gente evite que esse problema aconteça com um número maior de pessoas. Então, se para o que está fazendo, não porque se detectou que há um problema, porque se detectou que há um risco. E aí a gente para analisar, avaliar,
para ver se esse risco tem a ver é mesmo. realmente um problema. Né? Então é isso que está acontecendo agora. Então é muito importante que a população entenda que essa vacina da dengue do Butantan é uma vacina muito promissora. Mas, se for detectado que ela pode causar estes problemas em algumas pessoas, essa análise ela é complexa para se definir se isso significa que ela não pode ser usada, se isso significa que ela não pode ser usada em determinadas pessoas. Sim. Então, Isso, por isso que é importante. importante trazer essa informação, porque senão parece que, meu Deus, é uma vacina que estava matando as pessoas. A gente viveu, gostaria de ilustrar isso, essa situação durante a pandemia, com uma vacina que foi a vacina da AstraZeneca, que nem está mais disponível, porque a própria AstraZeneca tirou, por questões comerciais, porque outras vacinas se mostraram mais eficazes, com um perfil ainda melhor de segurança. Mas se falava muito da trombose daquela vacina naquela época. Mas a gente coloca isso num modelo de risco-benefício, porque o próprio Covid causava trombose. Muita gente morreu de trombose por Covid. Fato. E a vacina causava um número infinitamente menor, muito menor de trombose do que o próprio Covid. Então é uma análise complexa, porque basicamente todo mundo acabou pegando Covid. O risco-benefício, né? Exato. Então, é nesse lugar que a gente trabalha essa questão e esse acontecimento com a vacina de dengue tem que despertar essa discussão do quanto a gente tem uma vigilância boa, do quanto é seguro esse processo, que é uma menor detecção de risco, se para e se avalia minuciosamente para se entender o benefício e o risco-benefício de cada uma dessas ferramentas. Maravilhoso mesmo, Flávio. Muito obrigada, Dr. Fábio Leal, infectologista, que esclareceu muito. Aliás, eu não entendia nada sobre pesquisa, agora estou sabendo muito, né? Eu achei que foi bárbaro o nosso bate-papo. E saber da importância, né? Nossa! Assim, porque se hoje a gente, é o que eu comentei, né? Se hoje a gente toma um medicamento para tratar, sei lá, para amenizar uma febre, uma dor de garganta, é porque ele teve uma pesquisa atrás. A partir de hoje eu vejo com outros olhos, né? É verdade. Fico muito feliz. Obrigado, Alessandro. Eu estou sempre à disposição e é um prazer. Obrigado pela oportunidade e que as pessoas entendam o quanto cada um faz a diferença na evolução da nossa sociedade e da nossa medicina. Muito obrigado e contem conosco, viu, doutor Fábio? Todo o centro de pesquisa lá, tanto para as pesquisas clínicas, igual a gente já tem a parceria com vocês, quanto para a divulgação disso. Eu acho que é importante, assim como a Lê estava com pouco conhecimento, eu com pouco conhecimento, a população também tem pouco conhecimento disso. Então a gente tem que aproveitar as nossas redes, ampliar para divulgar isso daí. E fique à disposição aí as redes do hospital para fazer essa divulgação. Obrigado, Flávio. Esse é o clássico exemplo das parcerias, como eu estava falando, né? De um hospital privado, uma universidade pública. É a nossa sociedade, é a saúde no nosso país e a gente está aqui para trabalhar junto. Obrigado Então, pela Obrigado. parceria. Obrigada, doutor. E obrigada a você que esteve conosco até agora. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, tanto do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, como também o nosso HBP Cast, o nosso podcast do hospital. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe esse vídeo para quem você acha que deve ser interessante ficar sabendo sobre esse assunto que foi, olha, fez uma grande diferença na minha vida, com certeza. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.